Olha, eu vi esse plano apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco. E vamos fazer justiça, não foi só o governador de Minas que não gostou da história, não. O governador Ronaldo Caiado também disse que não é bom o projeto, não. O governador Eduardo Leite também tem suas críticas a esse projeto. E aí, Claré, a proposta do senador Rodrigo Pacheco é mesmo incompleta no sentido de renegociar a dívida dos estados? Paulo, eu entendo que todos os mineiros estão em busca de uma solução e com o senador Rodrigo Pacheco tenho certeza que não é diferente. Mas é preciso um projeto que seja muito melhor do que o que já existe. O que já existe por uma lei federal de 2017, que é o regime de recuperação fiscal, que está aí colocado pelo governador Zema já há mais de 5 anos para ser votado na Assembleia e não foi votado ainda. Este já é uma saída conhecida, é uma saída necessária para essa dívida, essa herança maldita, né, dos governadores anteriores, essa dívida bilionária deixada nas mãos do governador Romeu Zema. Agora, já que alguns entendem que não é uma boa solução e que deve se criar outra, que se apresente algo melhor e não algo pior ou igual. E pelo que eu estou entendendo, sem entrar em maiores tecnicidades, nenhum dos três governadores que efetivamente vão se utilizar dessa lei, que são o governador Romeu Zema, Ronaldo Caiado e o Eduardo Leite, um deles achou grande vantagem. Então, assim, para ter um pagamento, né, uma recuperação, vamos dizer assim, um formato, estilo recuperação judicial para a empresa, né, a gente tem uma recuperação fiscal para os estados, a gente tem que ter algo que governadores concordem que é positivo. O que está sendo apresentado, infelizmente, nenhum dos governadores envolvidos está gostando. Então, para mim, é óbvio que não é algo positivo. Clara, eu estava dando uma sapiada na proposta do Rodrigo Pacheco, do senador Rodrigo Pacheco, apresentada para o governo federal, que deverá ser apresentada para o governo federal. Esse programa ele prevê uma queda da taxa de juros do indexador, que é a grande discussão, o serviço da dívida. Porque vamos falar aqui, olha, o serviço da dívida é agiotagem. IPCA mais juros de 4%. Isso é agiotagem. Me desculpa a sinceridade, não há nenhum índice econômico que cresça nessa proporção. Ou eu estou enganado, Claré. Existe algum índice econômico que cresça nessa proporção? Porque eu não posso indexar alguma coisa em que eu, nos parâmetros da economia desse país onde está indexado esse juro, eu não consiga pagar a dívida. Então, para mim, isso é agiotagem. Ou não, ou eu estou sendo exigente demais. Não, você está sendo correto. Inclusive, quando a gente pensa, as pessoas que estão nos acompanhando, né, tenham a compreensão de que Brasília tem a concentração do poder. Então, quando a gente pensa que dinheiro que era para ficar em Minas Gerais, historicamente foi para Brasília, e Brasília emprestou e cobrou nesses juros exorbitantes, aí se revolta mais ainda. Então, é hora, já que nós temos o Senado querendo resolver, já que nós temos o STF querendo resolver, já que nós temos agora governadores bem intencionados, é hora da gente chegar a uma condição que seja mais justa, que seja menos absurda, né? Como essa condição que foi imposta a Minas Gerais. Né? O Gustavo Figueiredo já está na ponta da linha. Gustavo, boa noite, prazer falar com você. Que bom que você chegou. Parece que a tua internet não estava colaborando aí. Dê logo uns tapas nesse seu cabo de internet aí, resolva a sua vida, meu amigo. Boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claré. Eu acho que não foi internet não, viu, Paulo? Foi a câmera. Inclusive, acho que é tanta reunião que a gente tem feito que eu acho que deve ter vida útil essas câmeras, viu? Mas consegui fazer um ajuste aqui. Espero que todo mundo esteja vendo bem e me ouvindo, viu? Um prazer estar aqui no Talks com você e com o nosso querido amigo Antônio Claré. Tá perfeita a tua imagem, tá perfeito o teu som, você está acompanhando a nossa discussão. O senador Rodrigo Pacheco apresentou o Propag, o governador Romeu Zema, o governador Caiado, o governador Eduardo Leite, 3 governadores de estado que estavam presentes não gostaram da ideia, porque indexa isso, pega os juros do indexador, aliás, e atrela a recursos economizados com a diminuição do indexador para educação, infraestrutura e segurança pública. Esse indexador, eu falei aqui, é IPCA mais juros de 4%. O senhor que é um bom advogado, direito comercial, IPCA mais 4%, doutor Figueroa, você concordaria em assinar um acordo desse?
Ô Paulo, como investidor, eu acredito que não seja um péssimo investimento, né? Mas como devedor, que é o caso de Minas Gerais, é péssimo, claro. E principalmente por uma questão que eu não acompanho a fala do Claré, mas a gente já discutiu isso aqui outras vezes no Talks, que é o seguinte: é colocar uma solução padronizada para realidades distintas de cada estado. O governador Romeu Zema foi muito feliz na sua fala, onde ele comenta, inclusive, essa diminuição desses juros, né, até 1% com investimento, por exemplo, na educação, sendo que o estado de Minas Gerais já cumpre com esse papel. Aí ia ficar como se fosse um crédito para o estado investir em algo que ele já está cumprindo o papel dele. Então, eu acho, Paulo, o que precisa ser feito nesse projeto de lei, que vai ser discutido, é que os senadores pensem o seguinte: é que esta lei da renegociação, ela precisa dar margens, oportunidades para que os estados possam analisar a sua realidade e, a partir dessa sua realidade, possam encaixar nessa redução da taxa de juros. Só que tem um porém: o nosso governo federal atual, ele precisa arrecadar dinheiro para os seus próprios públicos na busca do déficit zero, né, Paulo? Mas com esses gastos públicos cada vez maiores com o governo atual, fica difícil. E ele não vai abrir mão dessas receitas que ele precisa ter para cobrir esse rombo. Então, eu acho que essa discussão vai ser muito difícil, mas de onde a gente saiu e até onde a gente está chegando, né, Paulo? Está avançando a passos pequenos. Nós vamos torcer para que chegue uma solução boa para os estados e que a União não se torne aí, né, esse agiota público, como diria aí o nosso amigo Claré. Paulo, Diga, Claré, diga. Um negócio importante você iniciou o assunto sobre agiotagem e a gente tem que repetir para formar opinião. É o seguinte: Paulo trouxe bem. IPCA, um índice de inflação, mais 4%. Para que fazer isso com os estados? Sendo que Brasília acaba ficando com grande parte dos recursos desses estados que estão devendo. Gente, já que é possível fazer isso por lei, já que não é ilegalidade, joga o IPCA só, ou IPCA mais 1. Pelo amor de Deus, quem que está ganhando com isso de IPCA mais 4? Para que isso? Vocês estão inviabilizando o desenvolvimento e a infraestrutura dos estados. O que eu acho que é uma grande falha nessa discussão da renegociação das dívidas dos estados, vamos parar de falar só em Minas Gerais, porque o Rio de Janeiro está extremamente comprometido, Minas Gerais está extremamente comprometida, o Rio Grande do Sul está extremamente comprometido e outros estados brasileiros também têm grande comprometimento com essa dívida pública. O que não está se discutindo é, primeiro, a origem do principal dessa dívida. Porque é preciso enfrentamento dentro da realidade. Hoje eu ouvi um comentário, eu fiquei até meio assustado. Ouvi um comentário de um analista político e econômico numa emissora da capital, que eu fiquei assustado com a proposta oferecida ou com a visão que tem da dívida. Dizendo que a dívida tem que ser paga de qualquer maneira, porque foi uma dívida contraída pelos estados. Agora está esquecendo, a analista, esquecendo-se de uma coisa fundamental. Você está ignorando, por exemplo, que para a contribuição dessa dívida há uma lei que foi extremamente prejudicial aos estados, que é a Lei Candir. Porque se você trouxer a discussão da Lei Candir, mas o STF já julgou, já disse que não. Peraí, o STF soltou o presidente condenado, não pode voltar a discutir outras coisas. Peraí, gente, vamos falar a verdade aqui, ué. Diga. Eu vou te interferir antes que você saia preso. Não, fala a verdade, ué. Tem uma questão, Paulo, muito importante para que todos compreendam, né? A União, ela tem que ser parceira dos estados, porque a União sozinha, ela não tem nada. Os estados, eles arrecadam, né? Através dos empresários, dos cidadãos, e aí a União acaba ficando com grande parte desse recurso. Então, a União tem que ter um tratamento em relação aos estados de parceria, porque no final do dia ela tem que apoiar infraestrutura nesses estados e prestação de serviços para os seus cidadãos. Só que nessa relação, Paulo, a União está sendo um verdadeiro banqueiro, um banqueiro privado, cobrando uma dívida como se dependesse daquela dívida ali para sobreviver. Não tem nada demais um banco privado cobrar uma dívida. Só que nesse caso, não é um banco privado, é a União que tem que ser parceira do Estado.
Ô, Claré, uma outra pergunta, e eu faço a pergunta para os dois. Figueroa me responde primeiro, depois Claré responde também. As empresas privadas, quando têm acúmulos de dívida com o governo federal por impostos, elas têm os tais refis, que são os refinanciamentos das dívidas. Programas que o governo federal estipula e que negocia o pagamento, inclusive mexendo no valor principal da dívida das empresas, além dos serviços da dívida, que em alguns casos são até abolidos. Por que não se faz isso para uma empresa privada, não pode fazer para um ente federado, Figueiredo? Eu não consigo entender. Quer dizer, você pode fazer isso para uma empresa privada, mas você não pode fazer para um ente federado? Você tem que botar a corda no pescoço dos estados que mandam 80% do que tem aqui de arrecadação para Brasília e nada volta para o estado, nada volta para o município. E a gente tem que ficar calado? Ainda ouvi gente dizendo que não, que a União está certa, que a proposta do senador Rodrigo Pacheco obedece à lucidez. Vá pro inferno, Figueiredo. Eu não aguento mais isso. Diga lá, Figueiredo. Ô Paulo, e lembrando também, né, o processo que você disse do refis para as empresas privadas, né, que estão passando por dificuldade financeira com dívidas da União, ele também é feito pelo mesmo procedimento legislativo, né? Tem que ter uma lei do refis autorizando o executivo a dar esses benefícios fiscais, esses benefícios de acordos de tributos não pagos pelas empresas, né? Então, sim, por que não aplicar a mesma regra? Mas é aquela velha discussão, né, Paulo? Eu acho que tem um ponto muito importante de tudo isso, que, como você muito bem disse, é a origem da dívida. Ninguém quer tocar na Lei Candir, porque sabe o resultado prático do que foi a Lei Candir, onde desonerou, né, as mineradoras, desonerou as exportadoras de ICMS, que era o imposto que ficaria nos estados. Imagine, desde quando foi criada a Lei Candir até os dias atuais, o que o estado de Minas Gerais perdeu de arrecadação. Isso é importante deixar, sempre falar, como você muito bem disse. Agora, o que falta realmente, e eu acho que vai ser muito difícil chegar nesse consenso, pelo que o Claré estava propondo, é porque o Estado precisa arrecadar, né? Esse Estado que está aí desse governo, né, pelas dívidas, pelos gastos públicos gigantes que ele tem feito, ele vai precisar arrecadar, então ele não vai abrir mão de receita. Eu não sei para onde que vai estourar toda essa situação. O Supremo está aí para decidir, não sei até quando o Supremo vai aguentar segurar esse rojão, e a gente ficar aí na expectativa de saber qual vai ser o resultado trágico dessa novela, né, meu amigo? O Supremo marcou para 28 de agosto, só para completar aqui a informação do Figueiredo, o Supremo Tribunal Federal marcou para 28 de agosto o julgamento sobre o pagamento da dívida dos estados e de Minas Gerais, né, que está com ação lá no Supremo. Diga, meu querido Claré. Paulo, qual é o tamanho da dívida de Minas Gerais com a União? Em valores? Em valores, em bilhões, 165 bilhões, mais ou menos isso, 165 bilhões. 165 bilhões. Você fez uma ponderação importante agora há pouco sobre o quanto o governo federal abre mão de impostos do privado. Por que não poderia fazer isso também com os estados, né, que atuam diretamente nos cidadãos, especialmente os mais necessitados? Eu te respondo, Paulo. Em 2023, o governo abriu mão de mais de 600 bilhões de reais de impostos do privado. Aí você dorme com essa. Olha, eu estou vendo aqui, eu estava consultando aqui o saldo da Lei Candir. O Minas, na Lei Candir, tem aí 126 bilhões de reais para receber se fosse revista aquela lei e aquele acordo danoso para os estados. 126 bilhões de uma dívida de 165 bilhões. Se você tem a calculadora na mão, faça a conta, você vai ver que a diferença vai reduzir a dívida de Minas a menos de 40 bilhões de reais. Isso só considerando a Lei Candir. Não vamos discutir aí os atropelos do principal dessa dívida, além da Lei Candir. Isso tudo que você está falando, Paulo, é para a gente chegar no final e repetir para as pessoas. Esta dívida é absurda, inclusive por conta dos juros altíssimos contra um Estado. Estado esse que é parceiro da União, que atua diretamente com o cidadão. Então, assim, mas a União precisa. Então, corta na pele, reforma administrativa, reduz a máquina, seja mais eficiente, para de falar que só precisa aumentar imposto, para de desestabilizar a economia com as bobagens faladas diariamente. Só para os mais novos, só um minutinho, Figueiredo, só porque os mais novos às vezes não sabem o que é a Lei Candir.
Em 1996, estou até procurando aqui, a Lei Candir isentou de ICMS produtos e serviços destinados a exportações com o intuito de estimular essa atividade. Os estados, por exemplo, que têm vocação para exportação de commodities, como minérios, produtos agrícolas, e nós estamos falando como Minas Gerais tem essa vocação, foram prejudicados por conta de uma política canhestra, de uma política mal formulada. E os governadores, à época, pouco fizeram, pouco estrelaram. E aí, esse impacto hoje, em grosso modo, estaria em 126 bilhões de reais. Se você pega os 165 que o Estado, que a Federação diz Minas estar devendo, e puxa esses 126 bilhões de prejuízos da Lei Candir, faça a conta, veja quanto seria a dívida do Estado de Minas Gerais hoje, quanto seria a dívida dos outros estados. E Minas foi prejudicada mesmo, porque commodity como extrativismo, como minério, como agricultura, que são commodities que são significativas na composição da economia do Estado, foram penalizadas. Aliás, foram facilitadas, favorecidas, porque eram isentas do imposto, mas o Estado deixou de arrecadar e foi penalizado por isso pela Lei Candir, estipulada em 1996. É bom a gente discutir essas coisas com clareza, porque as novas gerações... Aliás, eu estou assustado porque as velhas também não têm. Depois do que eu estou ouvindo gente falar e escrever em veículo de comunicação, eu estou assustado, Figueiredo. Pelo amor de Deus, não sabe. A calculadora desses caras é diferente da minha. Não tem como pensar diferente. Com certeza, né, Paulo? Até porque se o instrumento, né, de débito e crédito também, como a gente está fazendo esse comparativo com empresas privadas, é possível de fazer, né? Por que não essa discussão da Lei Candir? Mas outra coisa que eu até pensei, Paulo, não sei se tecnicamente seria possível, mas como solução, a gente teve aqui em Minas Gerais um grande exemplo de acordo muito bem sucedido, muito bem sucedido que eu falo do ponto de vista de retorno prático para a sociedade mineira, que foi o acordo de Brumadinho, né, que o Estado de Minas Gerais conseguiu fazer, isso aí liderado pela ex-secretária Luísa Barreto, aonde os recursos da Vale estavam sendo aplicados diretamente em demandas específicas de necessidade do povo mineiro. Eu acho que, já que a ideia e o dinheiro realmente, você imagina que 165 bilhões de reais sairiam dos cofres de Minas Gerais, iriam para os cofres da União, e sei lá o que a União ia fazer com esse dinheiro lá, né, Paulo? Quem sabe pensar nessa reversibilidade em projetos específicos, aquilo que eu falei no início, onde você dá nesse projeto de lei abertura para que os estados possam direcionar diante das suas demandas os melhores investimentos e abater pelo menos os juros dessa dívida, né? Mas é difícil, né? Quando há interesses políticos partidários pensando para 2026, é difícil pensar numa solução que atenda às necessidades do povo mineiro, né, Paulo? Olha, ele não quer que fale o nome dele, mas eu vou trazer aqui a discussão à tona. Ele disse que trabalha num banco e lá temos todos os anos programas de desconto da dívida do principal de até 90%. O programa Desenrola, que está aí nas propagandas de televisão, em todos os horários nobres, fala sobre isso. E a pergunta é por que não fazer isso para o Estado? Ou então que se reparcele sem juros e se atrasar, cobra o juros só do atrasado. Pediu para não falar o nome dele, eu vou respeitar, não vou falar o nome dele, mas está aí, ó, mais um tema lançado aí no meio dessa discussão, Claré. Pois eu fico feliz quando eu vejo o pessoal participando. Você vê, a gente já está quase no meio do programa e estamos nessa parte ainda. O que eu acho é o seguinte, Paulo, o que eu insisto desde o início, o que nós temos, que é esse regime de recuperação fiscal, o ideal seria a Assembleia votar, autorizar, aderir e, em paralelo, debatermos, né, em Brasília o fim dessa dívida, né, o ajuste dela, porque realmente não temos porquê, a gente não está discordando, estamos nós três aqui do mesmo lado. Aliás, os governadores também estão todos concordando, que não faz o menor sentido.